paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 8, a ousadia do cristão diante dos infortúnios. Nós temos 3 objetivos. Primeiro, mostrar que devemos ser ousados. Segundo, explicar que para Deus nada é impossível. Terceiro, destacar as vantagens de se fazer um planejamento. São esses 3 objetivos que nós vamos estar falando no decorrer desta aula. Vamos ler o nosso texto de referência, Esté capítulo 5, versículo 1. Vamos ler juntos? Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esté se vestiu de seus vestidos reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esté? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esté: se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei: fazei apressar Amã para que cumpra o mandado de Esté. Vindo, pois, o rei Amã ao banquete que Esté tinha preparado. Tópico 1, devemos ser ousados. Neste tópico, nós vamos falar sobre ousadia e coragem. Nós cristãos não podemos ficar de cabisbaixo diante das aflições, diante das situações difíceis, diante das emboscadas que o inimigo prepara para nos ver caído. Não podemos viver desta forma. Deus conta conosco e nós precisamos ser cheios de ousadia, cheios de coragem, cheios de fé. Deus quer que nós sejamos assim. Nós temos um exemplo disso em 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 2, quando Paulo escreve a Timóteo dizendo: Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia, de fortaleza. Porque Paulo estava escrevendo para Timóteo falando isso? Porque Timóteo estava sofrendo oposição, tanto de pessoas cristãs como de não cristãs. Algumas pessoas o criticavam por ele ainda ser um jovem, achar que ele não tinha essa firmeza toda, que ele não tinha essa determinação toda para pregar o evangelho de Cristo. Então ele sofreu oposição. Outras pessoas o criticaram, não confiando na amizade dele com Paulo. Então, o que acontece? Paulo escreve para ele, dizendo para não se importar com as críticas, não se importar com isso, mas ser ousado, ou seja, avançar, lutar contra as adversidades que viriam na vida dele. Então ele diz: seja forte, seja corajoso. Deus não nos deu espírito de temor, Deus não nos deu espírito de covardia, Deus não nos deu espírito de medo. Então continue fazendo o seu trabalho, porque você foi escolhido, porque você foi chamado e você é cheio de amor, cheio de obediência. Então Paulo está ensinando a Timóteo e dizendo para ele que ele era capaz, que ele tinha amor, que ele tinha autodisciplina e ele tinha poder dado pelo Espírito Santo. Esté se revestiu dessa mesma coragem, dessa mesma ousadia, dessa mesma fortaleza, quando ela teve que se apresentar diante do rei. Podemos observar vários homens de Deus que foram ousados diante de seus inimigos. Nós temos a história de Davi, que todos conhecemos a história de Davi, até as crianças conhecem, porque vem muito nas historinhas das revistas infantil.
a história que Davi venceu o gigante Golias. Mas Davi teve que ser ousado, ele teve que ser coragem. Gente, ele não era um jovem que participava do exército de Israel. Ainda ele era um adolescente. Era só homens de 20 anos para cima que poderiam participar do exército de Israel. E ele um dia foi levar comida para os seus irmãos, ele achou aquilo um absurdo. Um exército tão forte, tão poderoso, tão temido, parado diante de apenas um homem que amedrontavam todos ele. Ele achou aquilo inadmissível. E ele disse: não, me revestirei de poder, de ousadia e de coragem, porque Deus, o Deus de Israel é que peleja por nós. Ele estava falando que o povo, o exército, não estava entendendo que a força não estava neles, a força estava em Deus. Se nós formos procurar, amados irmãos, a força em nós mesmos, nós não vamos encontrar. Deus é que nos reveste de autoridade, Deus é que nos reveste de poder, Deus é que nos dá força, é Deus que nos dá ânimo. E nós precisamos ser, sim, ousado, como Davi. Ele disse: vencerei, porque não é apenas eu, mas é o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o que está comigo e vai guerrear comigo. Pelejarei contra esse gigante e destruirei este incircunciso que tem afligido o exército de Deus. Veja só, ele não colocou a força nele mesmo, ele disse que ia e venceria porque ele estava afligindo o exército do Deus Todo-Poderoso. E Deus olhou para Davi, viu sua ousadia, viu sua obediência, viu sua coragem e disse: irei usá-lo, porque ele tem coragem. E ele foi e venceu diante daquele Golias, destruiu e todos fugiram com medo. Um outro exemplo de um homem cheio de ousadia e coragem foi Elias. Às vezes falamos tanto de Elias, mas não é fácil lutar contra outros profetas diante de um rei, de uma rainha que está de acordo com esses profetas. E Elias se levanta, confronta o rei, confronta a rainha, confronta todos os profetas de Baal e chama-os para uma guerra. E quem vencesse ali seria o Deus daquele povo. Se Deus era o Deus de Israel, ele iria vencer. Se fosse Baal, o Deus de Israel, Baal iria vencer. E ali Elias foi corajoso, ousado, enfrentou 450 profetas de Baal. E nós vemos isso muito na Bíblia, Deus ensinando, Deus chamando o povo para ser forte e corajoso, porque Deus conta com gente corajosa. Nós somos esse povo, nós somos esse exército de Deus, precisamos ser fortes, precisamos ser corajosos. E quando nós lemos a Bíblia, nós sempre encontramos Deus dizendo: seja forte, seja corajoso, tenha ousadia. Nós vimos isso no livro de Josué, no primeiro capítulo, quando Josué assume a liderança de Israel. Deus olha para Josué e diz assim: seja forte, seja corajoso, tenha ânimo. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus está sempre animando o seu povo. Então, amados irmãos, leia a Bíblia, procure encontrar força. Está desanimado? Está achando que as coisas estão difíceis, está cabisbaixo? Leia a palavra de Deus, porque o Espírito Santo de Deus vai te animar. O Espírito Santo de Deus irá te restaurar. Mas leia, procure se alimentar pela palavra de Deus. Seja forte, seja corajoso. Tem dias difíceis, mas não baixe a cabeça, levante e ande em nome de Jesus. Nós vemos um grande exemplo mais na frente no livro de Josué ainda, quando ele teve que rodear os muros de Jericó. Aquele muro parecia impossível de ser destruído. Todo o povo de Jericó ficava observando o que o exército de Israel estava fazendo. Eles se achavam um povo forte.
Era impossível destruir aqueles muros, mas Josué foi ousado, foi obediente, fez aquilo que Deus ordenou que ele fizesse, e os muros de Jericó ruíram ao chão. Porque quando nós entregamos a nossa causa ao Senhor, os nossos problemas ao Senhor, Ele resolve, Ele soluciona. Quem derrubou aquelas muralhas foi o Senhor. Mas Josué teve que ser ousado e corajoso. Um outro exemplo de ousadia e coragem que nós vemos na Bíblia é sobre os 300 gideões que todos conhecemos. Tem até um hino falando sobre os 300 gideões. Era um povo numeroso, mas entre aquele povo tinha muita gente medrosa, tinha muita gente covarde, pessoas que tinham medo de lutar, que olhava para a dificuldade e via muito maior do que Deus. E Deus disse, não, eu não conto com gente covarde, eu não conto com gente medrosa, tem muita gente aí, vai atrapalhar. Mande que muita gente volta. E foi fazendo seleção entre o povo, ficou apenas 300 homens com Gideão. Mas 300 homens ousados, 300 homens corajosos, cheios de fé, cheios de obediência. E Deus, ele conta com gente obediente, Deus conta com gente corajosa, Deus não conta com gente medrosa. A obra de Deus não é para medroso, a obra de Deus é para quem tem coragem, porque tem espinhos. Os espinhos ferem, os espinhos machucam, os espinhos maltratam, os espinhos nos faz chorar. Mas Deus está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então tenha coragem, não olhe apenas para os obstáculos. Olhe para Deus. É Ele que está mandando ir, vá na força de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um exemplo de pessoas covardes, nós vemos antes, quando o povo de Deus foi espiar a terra prometida. Somente Josué e Caleb voltou dizendo que a terra era boa, que a terra era frutífera. Todos voltaram dizendo que eles iriam era ser mortos se fosse lutar contra aquele povo. Olha só, além de covarde, além de medroso, ainda estava amedrontando, semeando contenda entre Moisés e todo o restante do povo que ficaram no acampamento. Houve uma confusão imensa por causa dessas pessoas medrosas e covardes que voltaram dizendo que a terra era de gigante, de homens muito valentes, se eles fossem, eles iriam era ser mortos. Josué e Caleb olhou, não é assim não. A terra lá, Moisés, tem gigante sim, tem exército sim, tem gente valente sim, mas é Deus que está conosco, nós vamos e vamos conquistar, não é nossa terra? Pois se Deus disse que é nossa, é nossa. Então, assim, Deus conta com gente corajosa. Olha o que esse pessoal que disseram que eram medrosos estavam fazendo, amedrontando todo mundo que ficou. Tem gente que é assim, nem faz, ainda atrapalha quem quer fazer. Tem gente que não faz, viveu a vida inteira dizendo que isso não vai dar certo. Aí quando uma outra pessoa assume uma liderança, um cargo, diz assim, isso não vai funcionar. Não funcionou comigo, não funcionou com fulano, ciclano, por que vai funcionar contigo? Então, são pessoas que põem medo. Deus, ele conta com gente corajosa. Então, assim, se não faz, deixa fazer quem quer fazer. E não amedronte. Se você não tem condição de ajudar, de orar por essa pessoa, então não desanima. E o que nós temos muito, infelizmente, são pessoas para desanimar. São pessoas para dizer que não vai dar certo. E em nome de Jesus, que nós possamos, nós, no dia de hoje, mudar a nossa posição. Sermos pessoas abençoadoras, sermos pessoas cheias de fé, de coragem e de ânimo, porque Deus conta com corajosos. Que nós sejamos essas pessoas corajosas, cheias de fé, de ousadia e de obediência. A nossa ousadia não se fundamenta naquilo que somos. Nós não podemos nos sentir autossuficientes, não é o nosso intelecto, não é o nosso conhecimento que vai mudar as coisas, que vai mudar as situações. É a nossa obediência ao Senhor, é a nossa fé no Senhor, é a nossa ousadia no Senhor. É confiar e crer que o Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor da história,
está cuidando de tudo. Porque quando nós vamos à luta achando que é nós, nos sentindo autossuficiente, as coisas não acontecem, não. Um exemplo disso, nós temos que muitas vezes o exército de Israel perderam batalha para um exército inferior a eles, porque foram se achando demais. Porque se achava um exército forte, tinha muitos homens guerreiros fortes, e quando iam, perdiam as guerras, porque ia sem a direção do Senhor, iam se achando importantes demais e perdiam as guerras. Deus, ele não vai dar a glória dele para ninguém, não, a glória é dele. Então, quando as pessoas se submetem ao Senhor, confiando nele e acreditando nele, botando Deus superior a si mesmo, aí as coisas funcionam. Nós vemos quando Josué foi para a guerra e Moisés ficou lá no cume do monte orando, intercedendo com suas mãos levantadas para o alto. O povo de Israel venceu a guerra naquele dia. Toda vez que Moisés baixava a mão, o exército de Israel perdia. Quando Moisés levantava a mão, o exército de Deus vencia. Moisés estava sendo ousado e levantando suas mãos, ele estava dizendo, é tua a guerra, é tua, Deus, a peleja, vence por nós. E Deus venceu por eles naquele dia. Nós vemos que Deus venceu para Josafá, para Ezequias e vários outros momentos na Bíblia que nós vemos que foi o próprio Deus que venceu a guerra. A história dos 300 gideões foi Deus naquele dia. Então, quando nós entregamos tudo ao Senhor e confiamos que é Ele e que nós não somos isso, aí sim a coisa funciona. Tópico 2. Para Deus nada é impossível. Tem alguma causa que para você é impossível? Entregue para Deus. Porque para Ele nada é impossível, Ele vai te ajudar. Esté, ela confiou no Senhor. Ela era uma mulher linda, bela, todos nós já sabemos disso. Quando ela se apresentou ao rei, chegou o grande dia dela se apresentar ao rei. O rei achou ela tão bela, tão linda, que ofereceu até a metade do reino para ela. Mas não era isso que ela queria. Presta atenção. Até metade do reino o rei ofereceu para ela, porque achou ela linda, mas não era isso que ela queria. A metade do reino, com todos os judeus mortos, não importava. Não importava. O que é mais importante para ti? São as riquezas, são as glórias? Ou viver em paz consigo mesmo, com Deus e com sua família? Esté estava observando o que era mais importante para ela. As riquezas eram maravilhosas, mas não era isso que importava, não era isso que ela queria, não era isso que ela tinha ido buscar. Ela tinha ido buscar a sobrevivência do seu povo. E Esther se apresenta naquele dia diante do rei. Deus, o rei olhando para a sua aparência, para o seu exterior, Deus lindo, maravilhoso, tremendo, extraordinário, olhando para a sua beleza interior. Uma mulher tranquila, uma mulher cheia de fé, uma mulher cheia de ousadia, porque se apresentar diante do rei sem ser convidada tinha que ser corajosa. Então Deus estava olhando para suas atitudes, o rei olhando para uma coisa e Deus olhando para uma outra coisa, porque Deus não vê como o homem vê. Tópico 3. As vantagens de se fazer um planejamento. Amados irmãos, tudo na nossa vida exige planejamento. Sabia que nós fazemos planejamento até sem saber? Presta atenção. Quando nós acordamos, nós falamos. Às vezes nem falamos, só pensamos. Vou fazer o café, depois eu vou na feira, depois eu vou ali, depois eu vou acolá. Depois eu faço o almoço, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. À noite eu vou para a igreja. E as pessoas que trabalham, elas dizem, vou levantar, vou fazer o café, vou tomar o café, vou para o trabalho, depois na hora do intervalo eu vou em tal lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então nós sempre fazemos planejamento. Mas o que nós mais conhecemos é no início do ano, que nós fazemos aquele planejamento. Esse ano eu vou ler isso, nesse ano eu vou viajar para tal lugar, esse ano eu vou fazer isso e aquilo outro. Tudo exige planejamento na nossa vida. No reino de Deus não é diferente. Às vezes as coisas não dão certo porque nós não fazemos planejamento, só metemos a cara aí e se der certo, deu. Se não deu certo, depois a gente refaz de novo e aí a gente vai fazendo as coisas sem planejamento.
Quando a gente faz uma festa na igreja, tem que haver planejamento de quem vai orar, de quem vai cantar, de quantos dias de festa vai ser, quem vai ser convidado para cantar, para pregar, quais são as igrejas que vão ser convidadas, o que vai ser gasto, porque tudo tem gasto, o que vai ser gasto, tudo tem que haver um planejamento. No reino de Deus, na nossa vida material, tudo faz planejamento. Esther também fez um planejamento, ela não foi só se apresentou diante do rei. Quando Mardoqueu chegou com a notícia, ela não vestiu suas vestes reais, colocou a coroa e disse, é hoje que eu vou resolver isso. Eu vou resolver nesse instante, não se preocupe, porque eu sou a rainha. Eu vou resolver essa causa hoje, porque eu sou a rainha da Pérsia. E o rei vai ter que me ouvir. Quando eu disser que eu sou uma judia, ele vai acabar com esse decreto. Não. Ela não confiou na sua beleza e na sua posição real. Ela confiou no Todo-Poderoso e ela foi buscar a presença de Deus. Ela fez o quê? Um planejamento. Eu vou orar com minhas moças por 3 dias. Eu vou jejuar com minhas moças por 3 dias. E Mardoqueu mande que todo mundo faça a mesma coisa. Isso é o quê? Planejamento. Foram 3 dias de oração e jejum, foram 3 dias de espera. Então nós devemos ter muita paciência, porque as coisas não acontecem de uma hora para outra. Tem tudo um tempo. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que tudo tem seu tempo determinado. Há tempo de plantar, há tempo de colher. E às vezes o processo da germinação da semente até a colheita demora. A gente planta, espera germinar, espera crescer, espera dar fruto, espera o fruto ficar bom para a colheita e depois colhe. Então tudo tem que ter um tempo. Então Esther entendeu isso, que precisava ter um tempo para saber como resolver as situações. Então nós vemos que até Deus planejou. Ele planejou fazer o homem, e fez o homem, planejou colocar o homem no jardim, planejou que o homem desse conta de tudo. Então, por que nós não fazemos um planejamento? Nós vimos que Esther e Mardoqueu usaram muito de sabedoria de Deus. Eles primeiro planejaram não revelar para ninguém que Esther era uma judia. Segundo, ela planejou o tempo certo de se apresentar ao rei, como eu já falei. É interessante que ela planejou um banquete, porque se eu tivesse a oportunidade, o rei direcionasse o cetro para mim, eu ia chegar agora que eu falo tudo. E nós iríamos fazer isso, falar tudo, mas ela planejou convidar o rei para um banquete. Ela teve a oportunidade de falar para o rei tudo, mas ela não falou. Ela planejou. Ela convidou o rei, gente, para um banquete. Isso é planejamento. E ela fez o primeiro banquete e não contou para o rei o que era o seu pedido no primeiro banquete. Ela fez um segundo banquete. Então, tudo isso exige paciência, esperar o tempo certo, é planejamento. Então, no momento certo, ela contou ao rei qual era o seu pedido, qual era a sua petição. No momento certo, e deu tudo certo, porque ela soube esperar o momento certo. Então, que nós possamos, no dia de hoje, aprender que existe um tempo certo para todas as coisas, esperar o tempo certo para que tudo aconteça, porque se nós esperarmos no tempo certo, as coisas vão acontecer da melhor maneira possível no tempo certo, mas se nós não tivermos paciência, nós vamos fazer, mas pode não dar certo, pode não ter êxito, pode não ter os mesmos frutos que nós queríamos que tivesse se tivéssemos paciência. Então, que Deus nos abençoe grandemente no dia de hoje. Eu louvo a Deus pela tua vida, que Ele possa te abençoar de uma forma extraordinária, te dando sabedoria, graça e entendimento. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe essa mensagem com muita gente, que Deus possa te abençoar. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, neste momento te louvamos por mais esta oportunidade, por mais este encontro contigo. Nesse momento eu te peço que o Senhor nos dê ousadia,
Que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos dê fé, que o Senhor nos dá alegria para fazer a tua obra, o teu querer e a tua vontade, que possamos esperar o tempo certo de todas as coisas. Eu te apresento cada família, que o Senhor possa salvar, transformar, libertar, curar. Repreende espírito de enfermidade no dia de hoje, espírito da morte, que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja paz, que haja prosperidade em nossas casas, em nossos lares, na nossa família, na nossa cidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.